Salve, salve família vascaína, desejo a você que tá ligado aqui no canal Mineiro Vascaíno uma ótima semana, se Deus quiser com ótimas notícias do nosso Vascão, porque domingo é dia de paiê. A gente tá pá com o negócio do VAR, fomos roubados na cara dura, e eu vou mostrar aqui a opinião de toda a imprensa, mas pra dar uma aliviada na nossa semana, vamos mentalizar que domingo é dia de paiê. Vamos trazer toda a repercussão sobre o VAR, entrevista do técnico Ramon Dias, vamos atualizar o aproveitamento do treinador, a tabela, enfim, aquela notícia completa que você tá esperando do Vascão da Gama, e a Vascalinda só quer o seu like. Deixe o like, seu vascaíno gostoso. Quase fiquei surdo aqui, produção, mas tá tranquilo. Bom, meus amigos, fim de jogo, né? Palmeiras 1-0 e o Vasco, até fiz o pós-jogo achando que era apenas a imagem inconclusiva. Enquanto eu gravava o vídeo pós-jogo, saiu toda a repercussão dos comentaristas de arbitragem dizendo que o Vasco foi assaltado, né? Traduzindo aqui. Aí muita gente vai falar, Mineiro, mas prova então. Nadine Bastos, SBT. No momento em que Richard Rios afasta a bola da grande área, já se iniciou uma nova jogada. Pelo protocolo do VAR, o lance de impedimento não poderia ser mais revisado. Lembra, o Vegete bate de cabeça impedido, depois ele ainda disputa uma bola, o Richard Rios tira a bola da área e aí começa uma nova jogada. O Paulinho faz o gol legal, ou seja, o lance do Vegete não poderia ser revisado. Por que existe isso? Porque senão o time faz um gol aos 20, um árbitro desgraçado vai falar, opa, aos 15 minutos ali, ó, teve uma falta. Então tem que ter um limite até onde ele pode voltar para rever lance. Então tá aqui a regra. Mineiro, só a Nadine. Eric Faria, flamenguista declarado. Errei geral, não conhecia esse lance da determinação do VAR. O PC explicou tudo. O Garone estava certíssimo no nosso debate. Juro que achei que qualquer impedimento anularia qualquer ação. Vasco terrivelmente prejudicado essa noite. Gol legal. Mineiro, só isso? Mauro César Pereira, o maior flamenguista declarado da imprensa nacional. Reclamação pertinente do Vasco. Outra jogada se configura quando o Richard Rios afasta o perigo. Ele tem a posse da bola e a isola por opção. Se quisesse, poderia dominá-la. Não quis correr o risco, ok. Isso não é problema da arbitragem. Quanto ao jogador impedido, aí ele acaba de fazer a explicação. Ou seja, Mauro César Pereira também dizendo que o Vasco foi roubado. Mineiro, duvido que a Globo falou. PC Oliveira, um dos árbitros que mais detesta o Vasco no cenário nacional, diz que gol do Paulinho foi legal. Então eu trouxe SBT, eu trouxe Globo e eu trouxe dois jornalistas que simplesmente são declarados flamenguistas, né? Símbolos da Fla Press e estão aqui corroborando com o nosso entendimento. E o Vasco vai fazer a sua parte, vai fazer mais uma reclamação formal, vai à CBF, vai pedir para ouvir as explicações sobre o áudio e a gente sabe que não vai acontecer absolutamente nada. É uma vergonha, é um esquema, é uma máfia, né? Querem rebaixar o Vasco no apito. O Vasco fez de tudo para ir pro rebaixamento, mas em algum momento a gente corrigiu a rota e estamos melhorando. E aí agora vem o VAR e fala, a CBF, a arbitragem fala, vocês não vão ter reação não. Então, família, já coloca na cabeça, todo jogo agora, próximo jogo, Bahia, vamos ter que ganhar do Bahia e da arbitragem, e do VAR, e da CBF, e de todo esse esquema, tá? E não é o que eu queria trazer aqui, mas é o que eu leio do que tá acontecendo, tá? Posso estar exagerando? Espero que sim. Espero que seja só ruindade. Mas isso aqui, cara, não dá pra achar que é só ruindade, não. Com todo respeito. Vamos ouvir o técnico Ramon Dias falando sobre o jogo. Ele elogiou os jogadores,
diz que com pouco tempo de trabalho o time já apresenta uma boa evolução e, claro, lamentou a atitude tomada pelo VAR. El equipo demostró que está creciendo y cada vez se está jugando mejor. Jugamos contra el futuro campeón de América, porque tiene un equipo que tiene hace mucho tiempo trabajado, es un gran entrenador, un gran equipo, y nosotros pudimos competir muy bien, salvo esa jugada desafortunada que no fue un buen aprete a la derecha, y viene la situación que tuvieron una chance para el gol. Pero yo tengo que agradecer a los jugadores por su actitud, a lo nuestro, por la actitud, por enfrentar situaciones complicadas, pero me parece que hicimos un gran partido. Merecíamos un poco más. Merecíamos um pouco mais, fizemos uma boa partida. O técnico Ramon Dias completa 6 jogos à frente do Vasco com 2 vitórias, 1 empate e agora 3 derrotas. São 4 gols marcados, 7 gols sofridos, o aproveitamento cai para 38%. Então quando a gente fala da questão que o Ramon não tem culpa da posição que o Vasco tá, na situação que ele pegou o Vasco, agora a gente tem que dar uma livrada dele também, porque a arbitragem também tá atrapalhando o trabalho do nosso treinador. Campeonato Brasileiro. Os resultados, 2-0 o Bragantino em cima do Cuiabá, resultado bom pro Vasco. Botafogo 3, Bahia 0, resultado bom pro Vasco. Galo 2, Santos 0. Aqui o resultado não foi bom, o América acabou vencendo a sua partida, né, por 2-1. O Palmeiras, peraí que eu não... Ih, produção, nós não coisamos a tabela aqui, vamos continuando. Palmeiras, né, pois é, esse jogo aí que teve o VAR. Atlético Paranaense 2, Fluminense também 2. Outro jogo que foi bom pro Vasco, Fortaleza 3, Coritiba 1. E, cara, vou te falar, o Cruzeiro tá fazendo de tudo pra voltar pro bolo, hein? Perdeu de 3-0 pro Grêmio e, olha, tem que colocar as barbas de molho porque pode começar a dar ruim. Pode começar a dar ruim. A tabela não tá correta essa que tá na tela, mas eu vou colocar agorinha. Quem sabe faz ao vivo, né, produção? Aí, agora sim, o América foi a 13 pontos com a vitória, né? Coritiba se manteve com 14, o Vasco se manteve com 16, Santos e Bahia se manteve com 21 e o Goiás andou um pontinho, e foi a 24. Então, assim, não vencemos, mas a rodada foi positiva pro Vasco. Faltou a gente fazer a nossa parte, a gente até fez, mas o VAR acabou fazendo o que fez. Era pra gente estar com 17 pontinhos aí, pelo menos, se o Palmeiras conquista o empate, né? A gente poderia ter ganhado o jogo e ter ido a 19 e ficado a 3 de sair da zona, lembrando que a gente tem um jogo a menos. Então, o tamanho do prejuízo que o VAR deu pra gente ontem é incalculável. Vitor Roque fez mais um gol, foi a 10 na artilharia Tiquinho 13, Vitor Roque 10. E o próximo jogo do Vasco é contra o Bahia na Fonte Nova, domingo, 6h30 da tarde. E esse aqui eu tô confiante, viu? Esse aqui eu vou pra vitória. Ranking atualizado no bolão, ninguém pontuou na rodada, segue tudo igual. Os 5 primeiros, Getro Silva, Ederson Porcino, Wagner Marquezin, Edinaldo Silva e Luiz Carlos Montenário seguem a disputa. Você que quer, participar da nossa disputa desses 5 prêmios aqui, cadê produção prêmios? Aí, 5 prêmios oficiais do Vascão, seja membro do canal em qualquer plano, a partir de R$ 1,99 por mês. Você vai palpitar em todos os jogos do Vasco, vai somando pontos, no fim do Brasileirão, os 5 primeiros garantem essa premiação. O plano mais acessível para você participar do bolão é R$ 1,99 por mês e você ajuda muito o nosso trabalho. Então clique aí embaixo no botão Seja Membro e saiba mais. O VAR e a arbitragem vai ser mais um obstáculo que a gente vai ter. A gente tem que superar as nossas limitações. A gente tá sem lateral direito, né? Agora Zé Gabriel tá suspenso, não temos um primeiro volante para a posição, vamos ter que
seguir improvisando. A gente tem que superar a questão da tabela, porque o planejamento do Paulo Brax foi horroroso. Colocou a gente numa situação tão complicada que mesmo chegando um bom treinador, bons jogadores, tá difícil demais a situação. E agora a gente vai ter que superar arbitragem, VAR e CBF. Porque o pênalti que não deu contra o PEC, contra o Atlético Mineiro, foi um absurdo. Aí a gente ganhou, não teve tanta repercussão. E agora esse jogo contra o Palmeiras. Então começa a passar da questão competência e invadir a questão, opa, tem alguma coisa errada aí. Tem alguma sujeira aí. Eu não posso falar com todas as letras porque eu não tenho provas. Mas o que a gente está enxergando é que não está certo, não. É que tem alguma maracutaia acontecendo. Então o Vasco precisa agir. Tem que ir lá na CBF mesmo, tem que fazer barulho, tem que ir nos canais de televisão dar entrevista, fazer o máximo de barulho possível, que é o que dá pra fazer. Infelizmente. Você quer acompanhar minha análise pós-jogo com as notas para os jogadores, o card passando lá no cantinho da tela, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco, deixa o like, quem é muito Vasco, se inscreve no canal. A gente se vê durante a semana para boas informações do Gigante da Colina. Até lá!